Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de Power Apps da minha rua. No vídeo de hoje você vai aprender a diferença entre as fórmulas count, count A, count rows e count if. Você também vai entender quais são os cuidados que você precisa tomar ao utilizar essas fórmulas quando a gente está falando de delegação. Então é isso aí, bora botar a mão na massa e aprender mais essas fórmulas de Power Apps. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui da diferença das fórmulas count, count A, count if e count rows, né? O que faz cada uma delas, qual que é a diferença entre elas, em que cenários que a gente pode utilizar essas fórmulas. Então vamos começar aqui falando da fórmula count, tá? Essa é a definição que está lá na documentação da Microsoft. Se você quiser dar uma olhada lá, é sempre bom você usar como primeiro recurso, né, a própria documentação da Microsoft. E olha só o que fala. A função count conta números de registros que contém um número em uma tabela de coluna única, tá? A princípio pode parecer meio confuso, mas na hora que a gente colocar aqui na fórmula, vocês vão ver que vai ficar mais claro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um label, ou um rótulo, se você preferir, e a gente vai utilizar a fórmula count aqui. E vamos ver, né, como ela se comporta. Então vamos lá. Vou colocar count e vou abrir aqui. E veja que ele pede, ó, apenas uma fonte de dados, uma source. Então, nesse aplicativo aqui, eu estou conectado a uma lista do SharePoint chamada despesas, que é essa tabelinha que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Então, o que acontece se eu colocar despesas aqui dentro, ó, e fechar? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele está esperando, né, uma única coluna e despesas é uma tabela, tá? Então, para a gente colocar uma única coluna, eu vou apertar ponto aqui e vou me referir a uma coluna. Por exemplo, pode ser despesa nome, que é essa primeira coluna aqui, ó. Não pode ser. Por quê? Olha de novo a definição. A função count conta o número de registros que contém um número. Então, ele está se referindo a uma coluna numérica, tá? E essa despesa nome não é uma coluna numérica. Então, vou mudar aqui para despesa valor, que é a segunda coluna. Agora sim, ele aceitou. E veja o resultado que ele trouxe aqui, ó, 6. Vamos aumentar esse número. 6. Por quê? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem um registro em branco e aqui a gente tem o sexto registro. Então é isso que a fórmula count faz. Ela vai contar, né, nos campos ali os que estão preenchidos com o número. O que tiver em branco não vai ser contado. Então lembrando, né, só resumindo, você tem que utilizar essa fórmula numa única coluna e essa única coluna tem que ser de valor numérico. Legal, e a próxima fórmula que a gente tem aqui é a count A, ou count A se você preferir, e olha só a definição dela. Conta o número de registros que não estão em branco em uma tabela de coluna única. Essa função inclui texto vazio na contagem. Então vamos testar ela aqui e ver como ela funciona também. Eu vou deixar a count aqui e vou copiar aqui para baixo, só para a gente não perder, ó. Vou deixar a count aqui, que depois a gente pode querer comparar, né? Então vou deixar ali em cima. E essa aqui de baixo vai ser a count aí. Beleza, então vou colocar aqui, ó, count A, vou abrir o parênteses. De novo, ele pede uma fonte, né? Vamos colocar despesas aqui e vou fechar. Então, de novo, deu erro, por quê? Porque ele está esperando uma única coluna. Para pegar uma única coluna, eu ponho ponto aqui e aí a gente vai referenciar essa coluna. Vou colocar a primeira, ó, despesa nome. E vamos ver o que acontece. Contou 6, tá? E se eu colocasse na coluna de despesa valor, que é número, né? Será que vai funcionar também? Também funcionou, tá? Então, no caso do count A, ele vai funcionar tanto para número quanto para valor. E aí tem essa observação aqui, ó, essa função inclui texto vazio na contagem, tá? Existe uma diferença entre texto vazio e nulo, né? Nulo é quando de fato não tem nada ali, mas se por acaso foi preenchido com texto vazio, aí ele vai contar, tá? No caso aqui a gente tem um nulo, então ele não contou.
Beleza, então essa aqui é a count A, e aí tem uma coisa importante aqui, que as duas, né, count e a count A, elas não são delegáveis. O que quer dizer isso, né? O SharePoint não vai fazer esse cálculo, e aí quem tem que fazer esse cálculo é o Power Apps, e aí o Power Apps fica sujeito à limitação da delegação. Qual que é a limitação da delegação? Vão aqui em configurações, ó. Por padrão é 500, você pode aumentar até para 2000, mas só para a gente entender, eu vou colocar aqui como 5. E vou fechar aqui, ó. Então veja, ó, que aqui na contagem ele está contando 6. Os dois estão contando 6, tá? Vocês viram que eu mudei para 5 e agora eu vou atualizar aqui, ó. Vou dar um refresh. E vejam que a contagem aqui mudou para 5. Por quê? Porque essas fórmulas não são delegáveis, tá? Agora, será que a CountIf e a CountRows também não são delegáveis? Vamos descobrir logo a seguir. Muito bem, vamos falar da CountIf agora. Vou copiar aqui de novo, colar uma para baixo e vou mudar aqui para CountIf. Beleza, vou apagar aqui e vamos começar a escrever a fórmula. CountIf. E ele pede dois argumentos a princípio. A fonte de dados, né, e uma condição, um teste lógico. Essa fórmula ela é muito parecida com o CONT-C que tem lá no Excel. Na verdade, eu acho que é exatamente a mesma coisa, né? Muitas fórmulas aqui do Power Apps, né, do Power FX, são muito similares com as fórmulas do Excel. Então vamos fazer uma contagem aqui, né? Só resumindo, né? A gente faz uma contagem a partir de uma condição que você impõe. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nossa fonte de dados, que é despesas, e vou impor uma condição aqui, um teste lógico. Vamos colocar que eu quero que conte as despesas maior do que 100. Então, eu vou colocar despesa valor maior do que 100. E vou fechar aqui, ó. Vejam o aviso de delegação aqui, ó. Então, ele está falando, ó, que tem duas despesas maior que 100. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, 100 não, 50 não, 123 sim, 500 sim. E na verdade, tem o 1000 aqui embaixo, né? Só que como eu falei para vocês, né, essa fórmula não é legal. Na verdade, eu falei que as duas anteriores não eram e a gente ia ver se essa é. Essa não é, a gente já viu aqui o aviso, ó, de delegação e a gente colocou o nosso limite aqui, ó, como 5, tá? Então ele vai pegar as 5 primeiras para considerar essa fórmula, ou seja, ele ignorou essa linha aqui, ó, onde tem o 1000. Por isso que ele contou duas, né, e não 3. Ele deveria ter contado 123, 500 e 1000, que são maior do que 100, tá? Então é muito importante prestar atenção na delegação. Mas seguindo aqui, ó, a gente ainda pode colocar... Vou arrumar só a delegação aqui. Deixar o padrão de 500. Só para os números começarem a bater. Eu vou atualizar aqui, ó. Beleza, o que a gente pode fazer aqui ainda é colocar mais condições. Então eu quero que a despesa seja maior do que 100. E eu quero que o tipo da despesa, essa última coluna, ó, despesa, seja igual a educação. Eu vou ter que pôr um ponto aqui porque essa coluna é do tipo choice. Então olha só, agora eu coloquei duas condições. Tem que ser maior do que 100 e tem que ser, né, do tipo educação. Então vamos ver quais são. Ó. Essa aqui, maior do que 100, tipo educação. Maior do que 100 e tipo educação. Então ele contou duas, tá? E esse aí é o CountIf. E agora só falta a gente ver, então, o CountRows. Muito bem, vamos ver, então, o CountRows. Vou copiar aqui esse rótulo e vou deixar o nome aqui como CountRows. E aí, pessoal, uma observação. No dia a dia, dificilmente eu utilizo essas formas, count, count-a. CountIf eu já devo ter usado, mas numa situação específica. CountRows é a que eu mais uso, né, comumente, porque em diversos cenários ela pode ser útil, tá? Então vamos entender, né, como essa fórmula funciona. Eu vou colocar aqui, ó, CountRows, vou abrir, ele pede só um argumento, a tabela cujas linhas vão ser contadas. Então a gente pode colocar uma tabela independente da fonte, pode ser o SharePoint, pode ser o Dataverse, pode ser uma coleção, tá? Só precisa ser uma tabela, pode ser até
uma tabela que está sendo retornada aí do seu conector, tá? Basta que seja uma tabela. Vou colocar aqui despesas e vou fechar. Então, ele vai contar quantas linhas tem nessa tabela de despesas, que são 7 linhas, tá? E vejam de novo que tem o aviso de delegação aí. Então, que os testes que a gente fez aí para as fórmulas anteriores também se aplicam para essa fórmula aqui, tá? Agora vamos tentar entender alguns casos de uso com essa fórmula, né? Acho que o principal é esse, você contar quantas linhas tem aí numa tabela. Por exemplo, você fez um filtro e aí você quer falar para o usuário, né, quantos resultados retornou. Você poderia utilizar essa fórmula aqui, count rows, para falar quantos resultados, né, retornou a busca. Ou, por exemplo, você quer fazer um pequeno KPI, um pequeno indicador. Então você pode também utilizar essa fórmula. Por exemplo, eu quero falar aqui, ó, quantas despesas relacionadas à educação, né, tiveram aqui. Então, a gente podia utilizar o count rows e colocar dentro do count rows um filtro. Então, filter, despesas, e aí a gente vai colocar que a coluna despesa deve ser, despesa ponto, value deve ser igual a, vamos ver se teclado em inglês aqui não está me ajudando. Vou colocar português, educação. Beleza. Então lembra que eu falei para vocês, o que tem que ter dentro aí do count rows é uma tabela, tá? Então não importa aqui que eu estou filtrando, porque o resultado no fim é uma tabela. E olha aqui o resultado que ele trouxe, né? 5. Então ele está falando que eu tenho 5 despesas com a categoria aí de educação, tá? E aí a gente podia continuar aí colocando mais condições para esse filtro. Mas, por exemplo, eu posso ainda falar em porcentagem, né? Quanto representa a educação. Aí eu dou um dividir aqui e dou um count rows. Despesas, para saber qual que é o total, né? Aí eu estou dividindo a educação pelo total. Eu posso fazer vezes 100 aqui e colocar um porcentagem ainda. Então, 71,42 e lá vai, né, são relacionados, despesas relacionadas à educação, tá? Então, 2 cenários bem simples aí no qual você pode utilizar count rows, que dessas formas é a que eu mais uso no dia a dia. Olá, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu vou deixar aqui 2 dicas de vídeos bem legais que tem aqui no canal para você continuar aprendendo sobre Power Platform. Um abraço e a gente se vê na próxima.